Nome da anomalia: um pecado e centena de boas ações. Classificação: O0303. Nível Zari. A descrição dele, ele tem a aparência de um crânio gigante, que dentro dele existe uma cruz que perfura a parte horizontal e vertical do crânio. E em volta dele existe uma coroa de espinhos, e de alguma forma ele flutua por 2 metros de altura. Mesmo não tendo olhos, ele encara qualquer trabalhador que entre na sala silenciosamente, parecendo que está esperando que um dos trabalhadores comece a falar, ou, melhor dizendo, confessar alguma coisa. Embora sua aparência seja bizarra, é raro registrar um incidente de violência contra um funcionário envolvendo essa anomalia. E isso traz que a tentativa de saída dele é zero. A anomalia não irá fazer nada caso consiga sair ou ter uma oportunidade de sair. Ela nem parece quer sair do local. As melhores formas de trabalhar com a anomalia, da melhor para a pior, começa com a afeição, depois vai para a percepção, depois o instinto e por último a repreensão. Isso são as melhores jeitos para deixar a anomalia bem-humorada. Caso ela não goste desse jeito, ela tentará escapar. Eu posso explicar melhor o que cada tipo de comunicação de trabalho podemos fazer com as anomalias. Mas por agora vamos continuar. A afeição ou apego, sem sombra de dúvidas, é a melhor forma de trabalhar com essa anomalia, justamente porque ela quer que as outras pessoas conversem com ela. O motivo? Porque ele se alimenta dos pecados. Habilidades da anomalia. A anomalia se alimenta do nosso, entre aspas, mal, que vaza entre as conversas dos nossos funcionários. Quando um funcionário conversa e deixa escapar algum mal, ou melhor dizendo, pecado, aparentemente a anomalia pega esses pecados e se alimenta delas, fazendo aqueles que tinham pecado ficassem mais leves mentalmente, como se os pecados deles fossem tirados deles. É desconhecido como a anomalia faz isso, ou se realmente ela se alimenta assim. Mas com todos os nossos registros, essa é a teoria mais plausível. Por conta que eles não sabiam quão forte eram as habilidades da anomalia, fizeram vários testes. Mas parece que por conta de um evento, os testes cessaram. Bom, a anomalia gosta de pecados, mas até que ponto? Esse foi o título que fizeram para esse teste que eu vou descrever agora. Nesse teste fizeram 3 personagens falassem um pecado que cometeram em vida. No entanto, iriam cada vez mais piorar o pecado da pessoa. Eles catalogaram da seguinte forma: pecados nível 1, uma pequena mentira ou uma ação que passa despercebida ou pode ser compartilhada com amigos e colegas, até dependendo da sua relação com pessoas desconhecidas. Pecado de nível 2. Pecados mais sérios, que só podem ser compartilhados por aqueles amigos mais próximos, ou parentes, familiares, enfim. Pecados nível 3. São pecados tão profundos que nem mesmo seus amigos de confiança saberão sobre esse pecado. Esse pecado terá que ser levado para o túmulo. Os funcionários tiveram seus nomes censurados por ética moral. Então eu vou chamar eles de funcionário 1, funcionário 2 e funcionário 3. O funcionário 1 foi designado para confessar um pecado de nível 1. A produção de energia por meio dessa anomalia aumentou em 12%. O funcionário de número 2 foi designado para confessar um pecado de nível 2. E a produção de energia por meio da anomalia aumentou em 15%. O funcionário número 3 foi um pouco mais complexo. Após confessar seu pecado de nível 3, uma luz brilhou e iluminou a sala inteira de testes. Durante 1 minuto e 48 segundos, a luz foi tão forte que era impossível ver qualquer coisa lá dentro. Nesse processo, houve uma queda de energia na instalação inteira, por conta da anomalia. Isso durou exatamente por 2 horas. O funcionário que fez a confissão saiu da sala de testes e, de alguma maneira, perdeu 6 anos de memória da vida dele.
Qualquer outro experimento que queriam fazer com a anomalia foi cancelado depois desse evento, por razões óbvias. As confissões do funcionário que foram feitas não seriam mostradas na gravação para os trabalhadores. Mas, por conta desse acontecimento, eles não tiveram outra escolha a não ser ver as gravações do funcionário. Gravação. Tá. Isso aconteceu por volta das 4 horas da tarde. De qualquer forma, havia uma ferrovia a cerca de 20 minutos da minha casa. Alguns dos meus amigos e eu decidimos nos vestir de animais na floresta e um de nós escolheu ir de cervo por algum motivo. Era uma fantasia de cervo que, sinceramente, nem daria para dizer que era uma fantasia direito. Era apenas um par de galhos desajeitados e uma roupa escura com algumas manchas, parecida com um olho do cervo. Não sei como o nosso amigo. Ai, não sei como o nosso amigo cervo entrou na floresta. Nem percebíamos que ele estava desaparecido por talvez uma hora, eu acho. Nós procuramos e finalmente encontramos eles em alguns arbustos. Gritamos pelo seu nome e eu não tenho certeza. Ele parecia um cara de aflito ou com medo, mas quando ele viu a gente, ele ficou aliviado. E às vezes também, já que a gente finalmente encontrou ele, e aí ele começou a correr na nossa direção. E foi quando nós ouvimos tiros. Um bang, bang, bang. É isso, a única coisa que eu me lembro de escutar. Quando eu recuperei os sentidos, eu vi sangue espalhados até nos pés. Depois disso, nenhum de nós se vestiu de animal nunca mais. Acho que foi só isso. A propósito, isso realmente vai. Após essa gravação, uma equipe de investigadores começaram a investigar a antiga cidade natal do funcionário. Após poucos dias, descobriram que, entre aspas, o amigo do funcionário se chamava Justin, e ele foi baleado e morto em uma fantasia de cervo, o caçador de durante a temporada de caça. Mas, diferente da história do funcionário, o Justin era frequentemente intimidado por outras crianças. E no dia onde aconteceu o trágico evento da morte do Justin, testemunhas escutaram os gritos de outras crianças falando: Corra, Justin, corra! Logo antes do tiro. Após esse trágico evento, todas as crianças se mudaram para outras cidades, e as caças de cervo foram proibidas da área. Agora eu acho que eu posso falar mais normalmente, não como eu não estivesse falando normalmente. Mas tá, a minha parte da teoria. Bom, como podemos ver, as habilidades da anomalia não é nada além de uma forma que ela se alimenta, especificamente dos pecados. Por conta da cruz e da coroa de espinhos, poderia dizer que ela vem de uma religião bem conhecida pelo mundo, que até referenciando uma pessoa bem conhecida. Mas é melhor não falar disso. Mas uma coisa que me deixou curioso. Então quer dizer que as anomalias já estão tanto tempo assim no mundo? Até que faz até que um pouco de sentido, já que as histórias e mitos que conhecemos hoje em dia teriam que ser tirados em algum lugar. Um pecado e centenas de boas ações. Parece gostar quando os humanos falam dos pecados que eles fizeram justamente pelo aumento de energia que vimos antes. Mas aparentemente ele não gosta de quando se conta mentiras. Na própria confissão do funcionário, ele mentiu para a anomalia, e a anomalia de alguma forma já sabia que era mentira.
Por isso, a anomalia de alguma forma tirou 6 anos de memória dela. O mais complicado é que ela nunca mais usou essa habilidade. Talvez os funcionários, depois de ver esses registros, começaram a falar mais abertamente sobre as realmente as coisas que aconteceram. Isso até acho um pouco engraçado. Mas a anomalia parece não necessariamente que é o nosso mal, mas ela quer que sejamos verdadeiros. Então ela alivia nós mesmos, um pouco de nós mesmos na realidade, né? Bom, sinceramente eu me sinto um pouco aliviado saber que pelo menos essa anomalia não vai querer matar os meus funcionários, eu acho. Ainda é ameaçador e alguns funcionários até reclamaram comigo que a sanidade deles não fica bem quando vê aquilo, mas eu acho que vai ser assim com toda anomalia. Bom, eu espero que eu não tenha anomalias estranhas ou perigosas tão cedo assim. Ainda sou novato nisso, né? Mas é isso. A Angela ficou feliz que eu fiz um bom trabalho. Aquela outra inteligência artificial é meio esquisita. Ela fala como as anomalias são interessantíssimas. É, talvez seja só uma maluquice na minha cabeça. Talvez eu ainda não me acostumei com ver uma caveira gigante flutuando. Mas tá, enfim. Amanhã vai chegar uma nova anomalia que aparentemente tem alguma coisa relacionada a uma velha. Vamos ver, né?